Muito bem, bom dia, né, ou boa noite a todos. Convido a todos a se posicionarem de pé para ouvirem a leitura da sentença. Poder Judiciário, Justiça Federal. Autor, Ministério Público Federal, o réu Ronaldo Lima Silva. Sentença. Ronaldo Lima Silva, já qualificado nos autos, foi pronunciado, sentença de pronúncia às folhas tais, como incurso nas penas do artigo, das penas do inciso, hipótese 1, do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4º e 5º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, por 6 vezes, pelo ataque ao helicóptero SC-145 da Força Nacional Francesa no dia 27 de 2 de 2012, às 9h50. Segundo o caso, o artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4º e 5º, combinado com o artigo 14, incisos 1º, do Código Penal, por 2 vezes, ataque mediante emboscada, que resultou na morte de 2 militares das Forças Armadas Francesas. E no terceiro caso, o artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4º e 5º, combinado com o artigo 14, por 16 vezes, todos do Código Penal, pelo ataque terrestre mediante emboscada à tropa de militares franceses. Após o cumprimento de todas as formalidades legais, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em sessão plenária realizada nessa data. Passados e votados os quesitos, por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade de todos os crimes e rejeitou a tese apresentada pela defesa de negativa de autoria, tendo considerado o réu culpado de todas as acusações. Foram ainda reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por maioria de votos, as qualificadoras de emboscada, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, para garantir a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, em relação a todas as práticas delituosas contidas no fato 2, ataque em solo à patrulha de 18 agentes do Estado francês. Em relação ao fato 1, ataque ao helicóptero SC-145 da Força Nacional Francesa, o Conselho de Sentença entendeu por bem rejeitar a qualificadora de emboscada, reconhecida, entretanto, a qualificadora para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Ante o exposto e fiel a essas considerações, em observância à soberania do veredicto do Conselho de Sentença, condeno o réu Ronaldo Lima Silva como incurso nas penas do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, por 6 vezes. Condeno ainda o réu pelas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4º e 5º, todos do Código Penal, por 2 vezes. Condeno, por fim, o réu nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4º e 5º, combinado com o artigo 14, por 16 vezes, todos do Código Penal. Da dosimetria. Atento às diretrizes disciplinadas no artigo 59 e 68 do Código Penal, bem assim as circunstâncias dos crimes reconhecidos pelo Conselho de Sentença, passo à dosimetria da pena. E aqui eu venho fixando toda a dosimetria de todos os crimes pelos quais o Conselho de Sentença entendeu o réu como culpado. A primeira situação diz respeito ao crime de homicídio consumado, qualificado. A vítima, adjuvante, chefe Stephanie Morralia, militar do Comando de Investigações e de Ações na Mata Virgem do 9º Regimento de Infantaria da Marinha. Fixo a dosimetria do crime de homicídio consumado qualificado. Vítima, cabo-chefe Sebastião Pissot, do 9º Regimento. Fixo a dosimetria do crime de homicídio tentado qualificado. A vítima, o adjuvante Laurent Chauvet.
Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Marechal de Campo-Chefe, Vincent Courrouge. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, adjuvante, Jean-Philippe Guillet. Sigo fixando a dosimetria do crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Marechal de Campo-Chefe, Rafael Perrirat. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, adjuvante, Michel Joly. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, capitão Jacques Rain. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Marechal de Campo-Chefe, Ludovic Adot. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Cabo Fletcher Rosenberg. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Marechal de Campo-Chefe, Cyril Mazet. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, adjuvante-chefe, Fabrice Crunchamp. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Cabo Alexis Der Sarkassian. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, adjuvante, Stephanie Ciclay. Ou Ciclé. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Cabo Maxime Arramada. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Marechal de Campo-Chefe, Hervé Floman. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, gendarme Licino Pinheiro. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, sargento Guilherme Cani. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, cabo-chefe Sebastián London. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Sebastián Lexeler. Crime de homicídio tentado qualificado, vítima, Berenguer Brunonet. Bom, fixada toda a dosimetria de cada um dos crimes e dessas vítimas, passa ao concurso formal, impróprio e do concurso material. Reconheço no presente caso a ocorrência do concurso formal impróprio. Eis que, conforme deliberação do Conselho de Sentença, foi reconhecido que os crimes praticados pelo réu resultaram de desígnios autônomos, seja em relação aos fatos ocorridos pela manhã entre si, seja em relação aos fatos ocorridos na parte da tarde, também entre si. Reconheço, ademais, a ocorrência do concurso material genuíno entre os fatos ocorridos pela manhã, fato 1, e aqueles ocorridos na parte da tarde, fato 2. Em ambos os casos, a consequência jurídica é promover-se o somatório das penas. Do total da pena definitiva. Por todo o exposto, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade do réu Ronaldo Lima Silva em 130 anos de reclusão. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Não existem valores decorrentes de fiança vinculados ao processo, nem bens apreendidos pendentes de destinação. Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, em razão do benefício da justiça gratuita que concedo nessa oportunidade, diante de sua notória hipossuficiência econômica. Da custódia penal, da execução provisória da pena, impossibilidade. Ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça já firmaram o entendimento no sentido de não se admitir a execução imediata e provisória da condenação pelo Tribunal do Júri, no caso da segunda parte da linha E do inciso 1 do artigo 492 do Código de Processo Penal, acrescida pela Lei 13.964/2019, segundo a qual o juiz mandará o acusado à prisão no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, como é o caso dos autos. Por todos, cito o HC 649-103 da 6ª turma e o agravo regimental no HC 714-884 da 5ª turma. Se ressalvar, entretanto, conforme mencionado nos próprios julgados do STJ,
que se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 1235-340, origem Santa Catarina, com repercussão geral reconhecida, tema 1068, em que se discute a constitucionalidade do referido dispositivo legal. Não havendo pronunciamento definitivo do Supremo quanto à matéria, porém, já tendo o STJ firmado por ambas as turmas posição a respeito do tema, cabe respeitar a orientação do STJ no sentido de não se admitir a execução provisória da pena. O presente caso, entretanto, revela a necessidade de manter-se a prisão preventiva cautelar do agora condenado pelo Tribunal de Júri. Da prisão cautelar necessidade. Verifica-se que o caso presente impõe a manutenção da prisão preventiva do acusado, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por ser medida adequada à gravidade em concreto dos crimes perpetrados, dadas as circunstâncias dos fatos e à vista das condições pessoais do acusado, nos termos do artigo 282, incisos 1 e 2, e artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, conforme demonstrado nos autos, os predicados pessoais do acusado são desfavoráveis à revogação da medida cautelar nessa oportunidade, tendo sido demonstrado que ele se apresenta como uma pessoa notoriamente perigosa, que praticou crimes gravíssimos e com emprego de violência em grau superior ao que se considera normal à espécie, restando demonstrado, no caso concreto, a presença do requisito do periculum libertatis. Não se pode olvidar ainda que, tanto pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Oiapoque, perante o qual foi condenado nos autos da ação penal, como por esse juízo sentenciante, foi o acusado cautelarmente transferido para estabelecimento de segurança máxima, lá permanecendo por cerca de 4 anos, por ter representado sua presença no IAPEM um risco em potencial para os agentes de segurança. Outro sim, o acusado declarou neste plenário que não tem familiares no estado do Amapá, que não vê nem fala com eles há um bom tempo, não tendo prova nos autos que tenha qualquer residência fixa, nem ocupação lícita, nem mesmo a intenção de colaborar com a justiça. Pelo contrário, segundo consta, ele evadiu-se do distrito da Culpa, na Guiana Francesa, empreendendo fuga para o estado do Amapá, local onde acabou sendo preso. Além disso, a região em que se encontrava e onde ocorreram os fatos está situada em outro país, sendo de difícil acesso e fora do controle estatal brasileiro, local para onde, provavelmente, ao menos em tese, empreenderia possível fuga caso tivesse a chance, considerando que o grupo armado do qual fazia parte provavelmente continua em atividade. Logo, há justo receio de perigo de fuga fundado em fatos concretos. As circunstâncias do caso revelam ainda serem ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, razão por que deixo de decretá-las em substituição à prisão cautelar. A análise dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva nesta oportunidade dá-se no contexto do exercício do juízo revisional, com fulcro no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Assim sendo, em razão da necessidade de manutenção da prisão preventiva, o acusado Ronaldo Lima Silva não será posto em liberdade nessa oportunidade, devendo ele ser reconduzido ao IAPEM para permanecer em custódia do Estado brasileiro até o julgamento de eventual recurso e ou cumprimento de sua pena. Da extinção da punibilidade do Corréu Manuel Moura Ferreira. Em 26 de janeiro de 2022, foi noticiado nos autos pelo Ministério Público Federal o falecimento do Corréu Manuel Moura Ferreira. Desde então, empreendeu-se de várias diligências no sentido de se obter a certidão de óbito do acusado, restando frustradas todas elas. Cartório de Registro Civil da Comarca de Macapá, entre outras instituições públicas, como IAPEM, Hospital de Emergência, Politec e INSS, prestaram informações a este juízo federal, afirmando não possuir em seus registros a certidão de óbito. Pela defesa, todavia, foi apresentada a declaração de óbito, emitida pelo Departamento de Medicina Legal da Politec, juntada em 1º de fevereiro de 2022, e pela direção do Hospital de Emergência do Amapá, o prontuário médico do acusado, juntado em 14 de fevereiro de 2022.
em que pese a ausência nos autos de certidão de óbito, sendo dever da família do falecido requerer junto ao cartório de registro civil a certidão, o que até o presente momento não foi concretizado, a despeito das várias tentativas de provocação do Poder Judiciário, que não pode também ficar à mercê da boa vontade dos jurisdicionados, não há qualquer dúvida objetiva acerca do falecimento do acusado, notadamente à vista dos documentos juntados que reputo idôneos a comprovar o óbito, tal como requereu o Ministério Público Federal. E, em acolhimento aos pedidos das partes, declaro extinta a punibilidade de Manuel Moura Ferreira em razão de seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso 1 do Código Penal, cumulado com o artigo 61 do Código de Processo Penal, sem custas a se recolher. Disposições finais. Dou por lida e publicada a presente sentença no plenário do Tribunal do Júri, ficando as partes desde logo intimadas. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e espécie-se guia de execução definitiva, observada a rotina do parágrafo anterior, e proceda-se às comunicações de rotina à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, e artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, bem como à Polícia Federal, por meio dos sistemas Infodip e SINIC. Transitada em julgada no capítulo destinado à extinção da punibilidade de Corréu, proceda-se às devidas comunicações de rotina. Registre-se e façam as comunicações necessárias, inclua-se no PJE com a movimentação processual correspondente à sentença. Senhoras e senhores, antes de declarar encerrado o presente julgamento e a presente sessão plenária, eu gostaria, em nome da Justiça Federal, de uma vez mais agradecer a presença de todos que estão aqui desde as 7h30 da manhã do dia anterior e se portaram de forma absolutamente correta, respeitosa. Agradecer muito a presença dos jurados que cumpriram a sua missão, cumpriram uma missão cívica, um dever não só para o Poder Judiciário, mas para com a sociedade brasileira. Parabenizar a acusação, a todos os integrantes do Ministério Público Federal, pelo elevadíssimo debate que promoveu, pela maneira cortês com que se referiu a todos os presentes, especialmente em relação ao réu, e de uma maneira muito, muito animadora, parabenizar a defesa do réu, ora condenado, o que eu faço na pessoa do doutor Rafael, da doutor Daniel, que nos brindou com a sua presença aqui hoje, por ter recebido a sua carteira de advogado na data de ontem, fez questão de receber a carteira de advogado na data de ontem, para que pudesse, juntamente com seu pai, o doutor Sandro, estar presente nessa data. Tenho certeza que Vossa Excelência será e continuará sendo um advogado brilhante e terá um futuro brilhante na advocacia. Receba, em meu nome, os parabéns pela brilhante atuação com que elevou o nível dos debates de maneira respeitosa. Queria agradecer também a presença do magistrado de ligação francês na sede da Justiça Federal, agradecer a todos os presentes, os estagiários, agradecer muito encarecidamente à direção do foro por ter proporcionado este evento, tornado esse evento possível. Então, em nome do diretor do foro da Seção Judiciária do Amapá, fica registrado esse agradecimento por se tratar do primeiro júri federal da história da Justiça Federal do Amapá, e de maneira muito, muito carinhosa, agradecer a minha equipe que contribuiu para esse momento, na pessoa do Alexandre, do Rigoberto, da Alessandra, da Karina, do Marco e de todos aqueles que estão presentes. Não havendo mais nada a declarar, ao menos quanto a esse ponto, ainda vou lavrar a ata final, está encerrado a presente sessão. Só a questão de fazer constar na ata o termo de apelação da defesa, já por ocasião da sessão plenária, é um momento oportuno. No 593, inciso 3, A e D, que são ocorrer nulidade posterior à denúncia, a pronúncia, e for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. E, com todo respeito devido ao egrégio conselho de sentença, a defesa não concorda, mas respeita, por essa razão que já pugna a apelação, Excelência, nesses termos. Excelência, muito obrigado. Eu gostaria de acompanhar Vossa Excelência na saudação à defesa, realmente foi brilhante. Opa! Momento
Daniel, por esse desempenho no seu primeiro júri com a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E agradeço a Vossa Excelência pela presidência dessa sessão, com sua cortesia, com a sua imparcialidade, com a equipe excelente que nos propiciou esse momento aqui de realização da justiça. E quero agradecer também, em nome do Ministério Público Federal, os jurados e, claro, todos os policiais penais e policiais federais que propiciaram este momento. Isso, e um agradecimento final, evidentemente, a todos aqueles, os policiais federais, policiais da equipe penal, que garantiram a nossa, não só a segurança do réu, mas garantiram a segurança de todos os presentes. Estão aqui até essa madrugada para garantir a nossa presença, a todos os servidores e os agentes de segurança da Justiça Federal. Fica registrado o nosso agradecimento. Está encerrado o julgamento, está encerrada a primeira e histórica sessão do Tribunal do Júri da Justiça Federal do Amapá. Eu pediria só, pelo menos as partes, a acusação e a defesa, que se mantivessem presentes para a assinatura da ata final. Os demais, eu acho que já foi colhida a assinatura de todos, né, dos jurados. Os demais já estão dispensados. Muito obrigado pela presença.